Dito isso, então, tá, esse é o algoritmo e tudo mais. Esse algoritmo é recursivo, mas tem recursão caudal. Notem que interessante, a gente tem duas chamadas recursivas, mas elas estão no fim do fluxo do código. Elas vão estar sempre no fim do fluxo de execução. Quer dizer, bifurque para dentro do if ou para fora do if, desse if aqui, sempre a última coisa que eu vou fazer é fazer a chamada recursiva. Tá? Eu já falei com vocês de recursão caudal algumas vezes, eu vou tentar aproveitar hoje, a gente tem uns 10 minutinhos ali, pelo menos, para deixar mais claro como que a gente faz a transformação e tal, porque eu acho que eu não consegui. Né? Eu já teve outras oportunidades de falar, olha, aqui tem, mas eu nunca mostrei como fazer a conversão. Então, é o seguinte, tá? Primeiro a ideia, depois a gente vê o exemplo. Quando a recursão é a última coisa que a gente faz no código, isso significa, pense no fluxo do código, no fluxo de execução. Isso significa que quando essa função aqui terminar de executar, tá? Essa funçãozinha aqui, vamos pegar outra cor para... Quando essa função aqui terminar de executar e ela terminar numa chamada recursiva, logo depois, as instruções que vão ser realizadas são exatamente as mesmas. Vai começar uma réplica dessa função aqui de cima de novo. Percebem que quando eu terminei de executar todo o código dessa funçãozinha, ela foi lá para uma chamada recursiva. Não me interessa se é a esquerda ou a direita, ela foi para uma das duas. Ela vai começar exatamente o mesmo código de novo? São as mesmas instruções? Tá? Vocês poderiam falar, isso é verdade sempre na recursão. Mas quando a recursão não é caudal, vai ter a volta da recursão. Né? Quer dizer, depois que as minhas funções filhas, as funções que surgiram a partir de mim terminarem, elas voltam a algum valor para mim, um ou mais, que eu tenho que processar para construir a resposta. Nesse caso da recursão caudal, eu nunca mais vou fazer nada. A minha instância do código nunca mais vai fazer nada. Eu já fiz todo o meu trabalho e a última coisa que eu tinha que fazer foi fazer uma chamada recursiva. Né, na qual vai começar exatamente o mesmo código que eu, só que com alguns parâmetros diferentes. Essa ideia alto nível tá ok? Porque vamos fazer então o paralelo. Aqui eu vou mostrar os dois códigos, a gente fica indo e voltando aqui, vamos ficar um pouquinho maluco, mas para conseguir entender aqui, ó. Vejam essa parte do código aqui, ó. Escolha aleatorizada, depois chama o separa, e depois tem esse caso base aqui, né, o caso em que o K é igual a J, em que a gente encontra ele. Depois tem um if e um else. Vamos voltar aqui, ó. Mesmo código, olha só. Escolha aleatorizada. Depois eu tenho separa. Depois o caso base. Daí tem um if e um else implícito, né? Eu só não tenho o else explicitamente aqui porque tinha um return antes. Mas é um if e um else. Vocês notaram que esse código aqui é muito parecido? O que eu fiz aqui? E vai ficar um código feio, tá? Vai ter uma outra versão logo em seguida mais bonitinha. Mas o que eu fiz aqui para a gente aprender a fazer a transformação mesmo? Eu peguei exatamente esse código e coloquei dentro de um laço. Eu coloquei todo mundo preso dentro desse laço aqui, ó. Tá? Desse jeito feio mesmo, com o while true aqui. Fiz do jeito feio mesmo. O importante para entender é, eu peguei o mesmo código por causa dessa premissa que eu acabei de falar para vocês, que é, quando uma função recursiva acaba, logo depois dela começa exatamente o mesmo código, de novo, só mudado o parâmetro. Então, já que vai começar o mesmo código, é só eu mandar ele voltar para o início do laço. Ele vai começar a executar o mesmo código de novo. Ah, professor, mas falou que mudava o parâmetro. Sim, por isso que aqui dentro do if, olha só, o que eu tinha aqui antes era, repita a minha chamada recursiva de P a J menos 1. O P manteve, né? O início do subvetor manteve. O que mudou foi o subvetor, o limite à direita. Olha o que eu tenho aqui dentro. Eu não faço chamada recursiva, eu atualizo o parâmetro. R recebe J-1. Isso aqui corresponde, como o P está fixo, corresponde a definir o primeiro subvetor. Vamos dizer aqui, continua, já que não é uma chamada recursiva, vou chamar assim, continua no subvetor à esquerda. Né? O subvetor que tem o mesmo início P, só mudou o limite direito, é o subvetor à esquerda. Se a gente olhar para o nosso vetorzinho aqui, era isso, né? Eu tinha V, P, Q,
e o pivô que está aqui na posição J. Então, se K for menor do que J, eu simplesmente faço não era Q, né? Era R. Opa, apaguei demais. Eu simplesmente faço o R, deixa eu atualizar ali, vir para cá. Né? O R vira J menos 1. Né? Eu vou até fazer assim para casar pra gente, ó. Deixa ele juntinho aqui, ó. Então continua no subvetor à esquerda, quer dizer o que essa imagem está indicando aqui, olha. Atualizei o índice e vou repetir ali. Se K for menor do que J. No outro caso, deixa eu pegar outra cor, já que eu estou bagunçando todas as minhas cores. Continua no subvetor à direita. De novo, eu tenho o V aqui. P, J, onde está o pivô. E R aqui. O que eu vou mudar? Eu vou mudar o P. Eu vou falar que o P agora começa aqui. Foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Note que não tem nada de especial na recursão caudal, só mudar um parâmetro. Podia mudar vários. Tá? O importante é, se é recursão caudal, a única diferença entre duas chamadas consecutivas são os parâmetros. Nunca vou ter que voltar. Então eu posso desperdiçar o meu estado. Porque notem, se não é caudal, o valor das minhas variáveis é importante, porque quando voltar a recursão, eu preciso delas para saber o que eu processo. E eu estou corrompendo minhas variáveis aqui. Então por isso que se você tentar fazer isso no geral, vai dar bobagem. Tá? Mas no caso da recursão caudal, minhas variáveis nunca mais serão usadas. Então eu posso ressignificar meus parâmetros aqui e mandar seguir a vida. Tá? Esse código faz exatamente aquilo outro, só que ele não fica empilhando chamada em cima de chamada. Ele só itera no laço. Tá bom? Tudo bem? Então, isso aqui é a tradução, a transformação mais direta. Assim, é realmente, ó, coloca um laço em volta de tudo, e tudo que eu fiz foi trocar certas coisas, tipo, foi trocar na chamada recursiva a reconfiguração dos parâmetros. Mas como a gente é mais elegante do que isso aqui, né, a gente dá um mau exemplo, mas depois a gente corrige. Né? A gente pode fazer um código um pouquinho mais bonito, porque usar o while true não é muito legal, né? A gente pode deixar as coisas um pouquinho mais organizadas, isso aqui foi realmente um passo intermediário para ficar mais fácil de traduzir sem introduzir erros. Tá? Eu só vou registrar aqui que a eficiência de tempo esperado aqui continua sendo a mesma de antes, porque é essencialmente o mesmo algoritmo, tá? Então, é da ordem do tamanho, no caso médio, né, esperado aqui. E a eficiência de espaço, nesse caso, é O de 1. Porque aí sim, não tem pilha de recursão. Né? Só tem variáveis locais, parâmetros e variáveis locais. Então, melhorei esse aspecto que eu queria melhorar. Olha, aqui era log de n, né? O espaço adicional. Agora não tem mais esse espaço adicional. Então, a melhoria já foi feita. Agora o que eu não tenho é um código bonito. Eu vou melhorar esse código. Como que eu vou fazer? Eu vou, antes de mostrar para vocês, só fazer a observação aqui. Eu vou fazer o meu caso de parada aqui virar a condição complementar do meu while, do meu laço. Tá? Então, porque o caso de parada é, se acontece isso, errei. Se acontece isso, eu dou um return. Né? O que eu vou fazer é, se não acontece isso, continua o while. Então, no meu caso de parada, eu vou poder jogar ele ali pro while. No caso, vai ser um do while, que vai encaixar melhor aqui. Mas é essa a ideia. Eu vou tirar o caso base que estava no return, vou colocar ele no caso de... o complementar dele no caso de parada. Tá? No caso de continuidade do while. E a outra coisa é que, notem, esses caras aqui, eles eram parâmetros porque toda chamada recursiva precisava receber eles. Né? Porque eles mudavam e tal. Agora, eles não têm necessidade de ser parâmetros, eles podem ser variáveis locais. Meus parâmetros é a chamada inicial, olha, é o 0 e é o n. Né? Um vetor que vai de 0 a n. Daí, cada subvetor, o p e eu vou continuar tendo p e r, mas vão ser variáveis locais. Tá? Na prática, isso aqui já é variável local, né? É um parâmetro que não tem chamada recursiva, não tem nada. Eu só estou passando como parâmetro ali, mas se comporta como variável local. Ah, perdão, o p e o r, né? O k tem que ser parâmetro porque alguém tem que me informar, olha, devolva o k. Tá? Então é isso que a gente vai ver aqui, olha só. Ainda é a mesma lógica do código anterior, mas esse já está um pouquinho mais diferente, né? Então, aqui eu só tenho o vetor de tamanho n e k. Eu suponho que essa primeira chamada eu começo com o limite esquerdo em 0, o limite direito em n-1. É o que eu estou fazendo aqui, olha. P recebe 0, R recebe n-1. Entro no meu laço principal, cuja condição de parada é, ou de continuidade, melhor dizendo, eu continuo enquanto K for diferente de J. Porque antes,
eu saía se K fosse igual a J. Então agora eu vou continuar enquanto K for diferente de J. Quando der igualdade, eu testo essa condição, saio do laço e devolvo o VJ. O return ficou no fim do código. Só deixou o código mais bonitinho, mais bem organizado. Fora isso, é a mesma coisa de antes, olha só. Faço a escolha aleatorizada, faço a troca para pôr o pivô escolhido na última posição, chamo o separa, e daí desço à esquerda ou à direita. Né? Destacando isso aqui, continua sendo... Né? Continuo no primeiro subvetor ou continuo no segundo subvetor. Mudou o jeito de implementar, só estou atualizando o parâmetro, mas a semântica é a mesma. Estou escolhendo o cara em que eu continuo. Tá ok? Tá tudo bem aí? Eu não vou entrar aqui, eu até deixei espaço para falar de invariantes e tal, mas acho que não tem necessidade da gente entrar nesses detalhes técnicos nesse momento. Só destacar aqui a eficiência de tempo esperada continua sendo O de N, não que eu tenha analisado para mostrar isso, mas decorre da análise anterior, né? É a lógica do mesmo algoritmo, só com uma implementação diferente, espaço adicional O de 1. O que eu vou deixar assim para vocês é um último quiz para vocês pensarem, tá? Que é algo interessante nessa adaptação. O que a gente fez? Né? A gente pegou ideias de algoritmos de ordenação para resolver de modo mais eficiente o problema da seleção. Né? Desde a ideia básica, ela pegar o selection sort e parar ele antes, já é uma ideia interessante. É o tipo de coisa que eu falo para vocês, olha, é por isso que eu quero que vocês conheçam a caixa preta, né, por dentro. Porque se você não conhece, você não consegue resolver isso. Mas se você conhece, você fala, o selection sort na késima mais uma iteração já encontrou o elemento de ordem K. Por que eu estou continuando? Dá um break. Então, se você conhece a caixa preta, você consegue modificá-la quando você tiver um problema relacionado, né? Mas a gente pegou, então, alguns algoritmos como selection sort, heap sort, e aqui depois o quick sort, né, o separação, algoritmo para separação para ajudar. Todos eles têm a seguinte característica, tá? Eles colocam alguns elementos nas suas posições definitivas antes do vetor estar ordenado. Todos eles têm essa característica de identificar um elemento e falar, qual a posição que você deveria estar? E coloca ele lá. O selection sort faz isso com o mínimo, o heap sort faz isso com o máximo, o nosso algoritmo aqui faz isso com o pivô, a cada iteração. Todos eles têm essa característica. E o quiz é no sentido de explorar, será que essa característica é determinante? E para sentir o feeling ali, se ela é relevante ou não, fica aqui a sugestão. É meio que o quiz, mais do que responder a pergunta, é tentar brincar aqui para sentir o que dá para fazer e o que não dá. Tenta adaptar o insertion sort para o problema da seleção. Tá? Que foi um que a gente não adaptou aqui. Tentem, porque a gente adaptou alguns e não outros. Será que foi uma escolha arbitrária? O insertion sort é um algoritmo simples e que ele em si não é tão difícil. Tentem adaptar, vejam se dá certo fazer ele parar antes, né? Como a gente usou a ideia no selection sort, ou coisa assim. É um bom exercício, tá? Então fica aí para finalizar essa aula, essa recomendação.